Fala pessoal, estamos de volta. Galvão e amigos aí, Neto, Luxemburgo, Leão, Mauro Naves e Casagrande. Falou sobre o Neymar, a atuação do Neymar, se o Neymar deve ir para a seleção. Então vamos ver aí o que eles falaram aí, já deixando os créditos na descrição, beleza? O canal Galvão e Amigos. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta suas opiniões aqui abaixo nos comentários, vamos debater sobre a situação do Neymar, beleza? Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Colocava, ele entrou no intervalo. Você colocava ele no intervalo ou segurava um pouco? Dependendo da condição dele. Se o técnico acreditou, ele jogou 53 minutos. Se ele está sentado no banco, pode entrar já jogando. Não precisa nem estar no banco, pode entrar jogando. Por que não joga o primeiro tempo, tem que entrar sempre o segundo? Não. Luxemburgo, você teria colocado no intervalo? Depende, a gente tem que Como é que você viu a volta dele? Tem que ter a vivência. Por exemplo, eu colocaria ele para jogar, tá certo? De cara. Mas não colocaria na posição que ele joga. Porque o tempo dele jogar na posição dele já passou. Isso aí. O tempo que ele tem que jogar agora é de centroavante, porque ele vai ficar próximo da área. Peraí, mas a posição dele era na esquerda, onde joga o Vinícius, agora ele está jogando de camisa 10 no meio, longe da área. Eu também gosto quando ele joga mais pé da área, que ele toma muita porrada. E os caras vão ficar batendo pé da área. Onde joga o Messi? Onde joga o Messi? Você vai ficando de diferença. Onde joga o Messi? Aonde joga o Cristiano Ronaldo? Aonde joga? Aonde joga o Neymar? Buscando a bola do zagueiro. Tá errado. Ele dentro da área é pênalti toda hora. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte. Eu falava ontem no comentário do jogo. Ele não fez uma grande partida. Ele não fez grandes lances. Ele teve aquela discussão com o Xavier ali no começo. Sim. Depois ele se comportou. Tá no telão. E depois ele se comportou muito bem. Ele teve uma atitude bonita de levar o abraço com o Renato, o sorriso. Ele teve uma atitude bonita de levar os jogadores lá para a torcida do Santos, para agradecer o apoio. Deu entrevista para nós, numa boa. Eu achei que talvez não quisesse, mas deu entrevista no fim do jogo, numa boa. Acho que ele jogou intensamente. Teve um momento que ele sempre está lá atrás esquerda, agora ele está volante ali, mas não fez uma grande partida. Mas agora, o que eu penso? Mostrou que dá para voltar, para jogar assim. E é o tempo que vai fazer, tá certo? Tá certo, o Luxemburgo tá certo, Neto? Não. É o tempo que vai mostrar. Não, ele não vai jogar. Todo mundo me perguntava na saída do Maracanã, começaram a gravar comigo. Você leva ele para a seleção? Se ele tem que ser levado para a seleção? A minha resposta é, ninguém tem que levar o Neymar para a seleção. Quem tem que levar o Neymar para a seleção é ele. Olha, Galvão, faz 4 anos que a gente só discute a volta do Neymar. O Neymar tá voltando. A volta do Neymar. Não fala assim que nós estamos com uma hora de programa no ar, estamos falando só agora, falamos de muita coisa. Não, volta do Neymar. Tô falando que ele sempre tá machucado, ele sempre tá voltando. Ele nunca tá numa sequência de jogos. Faz 4 anos que a discussão é a volta do Neymar. O Neymar tá voltando de contusão, o Neymar tá voltando de contusão. Cara, ele não tem essa sequência. discussão procede, tá? Tudo bem. Mas nós estamos de ganhar uma Copa do Mundo, que nós estamos de levar jogadores importantes numa Copa do Mundo, que deveriam estar na Copa do Mundo. Kaká, o centroavante, o Adriano e o Ronaldinho Gaúcho. Eles são jogadores de Copa do Mundo. Eles podem estar jogando um mau momento, mas chega na Copa do Mundo, se prepara. O Ronaldo, antes de jogar a Copa do Mundo, se preparou para jogar a Copa do Mundo. Ele estava quebrado, ninguém queria levar, mas são jogadores de Copa do Mundo. O Neymar é jogador de Copa do Mundo. Você tem que preparar ele para jogar a Copa do Mundo. Eu não acho que ele vai jogar mais onde ele jogava e de meio campo. Ele tem que querer jogar a Copa do Mundo, Vanderlei. Não é a parte, deixa eu falar assim, não é a parte externa que diz isso. Quem decide isso é quem vai estar com a responsabilidade com os jogadores lá. Se você entender que um jogador com a qualidade do Neymar, se você não tem no elenco, você consegue recuperar para que ele possa jogar, você arruma um lugar para que ele possa jogar. Meu pensamento é esse. Mas ele não pode. Eu não acredito. Tudo bem. Sou um cara Mas é uma questão de cada um acreditar. Um 42 acredita, dias. outro não acredita. Ele ficou 42 dias por causa do edema, gente. 42 dias. É muita coisa. E a forma que ele joga no Santos é assim, ó. O Neymar do Santos é um dos maiores jogadores de todos os tempos. O Neymar do Barcelona é incrivelmente um jogador dos anos 70, ele vai estar em qualquer seleção. O Neymar que jogou no Paris Saint-Germain, igual, porque ele jogou muito no Paris. Mas esse Neymar que está jogando agora, ou o Santos precisa fazer um time para ele, ou ele precisa jogar, porque ele não joga. Essa é a verdade. Quero ouvir o Leão, nós estamos chegando perto do fim do programa. Quero ouvir o Leão sobre o Neymar. Eu acho que o Neymar,
precisa mudar a mentalidade dele e a maneira, não dele jogar, a maneira de se comportar. Se ele se comportar, porque os outros jogadores... Comportar no jogo. No jogo. E também profissionalmente, ele se dedicar para jogar na Copa do Mundo. Senão, eu estaria com o Casagrande, que ele faz tempo que ele não se apresenta. E a idade dele, com a musculatura dele, ele não é para jogar lá atrás e correr 50 metros. Ele para jogar na frente, correr poucos metros. Leão, olha só. O Romário, olha só, como se chama seleção, jogador de seleção. O treinador que é nível de seleção. Qual é a seleção? O Romário, os jogadores entenderam o Romário e aceitaram o Romário do jeito que ele era, porque sabiam que o Romário podia decidir a Copa do Mundo. É uma conversa que tem que ter treinador, jogador e o atleta que vai ser. Essa conversa tem que ser deles lá para resolver. Se o Neymar, se o grupo entender e o treinador entender que o Neymar pode ajudar numa posição diferente, o grupo tem que abraçar. Agora, se não abraçar, não adianta que não vai. Eu, apenas para a gente encerrar o assunto, na entrevista dele, ele deixou claro que ele quer jogar e deixou claro que gostaria no próximo jogo começar jogando. Vai vir um técnico. Eles foram, o Caixinha caiu, primeiro foi Dorival disse não, obrigado. O segundo foi o Tite disse não, obrigado. Então, está caminhando O São Paulo. pô maluco do São Paulo. Foi muito bem que no fez um Santos, grande né? trabalho, levou o Santos alguns anos atrás ao segundo lugar, mas vamos esperar. Vamos esperar para ver o que acontece. Mais um estrangeiro. Mas, Substituindo doidinho, né? outro estrangeiro. E doidinho, né? Vai. Sabe quantas vezes ele foi campeão na vida? Uma vez há 35 anos atrás. Com a seleção do Chile. Não é 35 anos, com a seleção Copa do Chile. América. Na geração de ouro Galvão, da seleção. só para da seleção encerrar, é encerrar o assunto Neymar, que eu quero muito que ele volte. Nos últimos, Eu também, torço por ele. Exato. Por que ele foi lá brigar lá atrás com o Samuel Xavier? Que a bola não chega, esse time precisa melhorar para ter o Neymar. Aí ele volta para buscar a bola toda hora e está errado. O Santos conseguiu dar um chute a gol. Foi do Neymar, um chute fraco. Fraquinho, né? Pegou. Mas foi ele. Os outros todos lá não chutaram. O problema é que nos últimos 7 anos, por causa das lesões, que se não me engano são 19, ele ficou 3 anos e meio sem jogar, de 7. Então a gente espera que agora, daqui para a Copa... Isso significa 50% da carreira. Gente, então, tomara que ele jogue. Eu separei esses números porque me chamou a atenção. Sim. No jogo do Palmeiras e do Corinthians, o Palmeiras usou 8 estrangeiros no jogo. Não, 8? Pera aí que eu vou ler. O Neto tá fazendo a conta lá. Tá aqui, Corinthians, ó. Pera, Neto. Ô, Neto, tu acha que eu sou maluco que eu vou falar? Eu acho. Você acha que eu sou maluco? Maluco Maluco aqui é você. Não estava 30 ou Olha lá, 40. então, conta aí. Eu falo o nome e você conta. Vai. O Jai, lateral direito. Gustavo Gomes. Piquerez. Richard Rios. Aníbal Moreno. Emiliano Martínez. Emiliano Martínez. Marcou? Facundo Torres. Flaco Lopes, quanto deu? 8. Jogou. Aí você pega o Corinthians. Usou 8 jogadores. O Palmeiras usou 8 jogadores. O Flamengo tem dia que entra em campo, começa o jogo com 6 estrangeiros. Vamos lá, me Aí ajudem pega o aqui. José Martínez, 9. Não. Começa o Hector Rossi. Hernanes, 10. Do seu juntando dos dois times. Sim. Mas é porque os times Carrilho. pediram. Carrilho, 11. Depay. Depay, 12. Quantos Romero do Corinthians, entrou então? depois. Romero, entrou. 13. 13 Já são jogadores das 5. duas equipes. 8 do Palmeiras Não, e 5 do o Hector Corinthians. Hernanes entrou também. Também, 14. Mais um estrangeiro. 14. Então 14. É no jogo. Olha aqui, sabe quantos estrangeiros? E 2 treinadores estrangeiros. 16. Veja o resultado aqui, vamos acompanhar os resultados dessa rodada. Olha lá. Esses são os estrangeiros, né? 6 do Grêmio, o Flamengo jogam com 4 só. Porque às vezes entra em campo com 6 estrangeiros. Com o Rossi, me ajuda, o lateral direito, Varela. o Varela. Aí tem Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e o Plata. Começa o jogo com 6. Isso não pode estar certo, cara. Isso não pode fazer bem ao futebol brasileiro. Então, são os números ali que chegaram. Vocês sabem quantos jogadores estrangeiros jogaram nessa rodada de sábado e domingo? Daqueles números ali tem 41. Não, o 79. número é maior. Tá escrito ali, ó. 79. Tá lá, ó, 79, 79. 79! Gente, isso é uma coisa... Só o Mirassol é o único time da primeira divisão que não tem nenhum jogador estrangeiro. O Luxemburgo, isso não pode estar certo.
Agora, se você começou o programa aqui, é um prazer estar com o Leão. Fala mais alto um pouquinho, fala mais alto um Tá com o pouquinho. Leão. Quanto tempo que a gente não se vê, né? A gente se Sim, é fala, verdade. Quanto tempo tem? Tem bastante Mais tempo. de anos, né? Mais de anos, né? E começamos uma discussão que eu acho que essa que procede no futebol brasileiro. Estão discutindo muito técnico brasileiro, que os estrangeiros têm que estar, tem que discutir a essência, a nossa origem. Por que tantos estrangeiros jogando hoje no Brasil, jogadores que antigamente não chegariam no Brasil? Nós estamos falando Casagrande lá. O jogador é bom jogador, mas bom jogador porque não temos jogadores nossos jogando no futebol brasileiro. Nós não temos os treinadores, o Leão falou aqui, cara, me botam como terceiro, quarto, porque eu tenho 72 anos, né? Tá tudo bem. Me botam como terceiro, quarta opção, aonde vem treinadores aqui que nem sei quem é e nunca ganhou Nós absolutamente três aqui nada. estamos acima dos 70, mas estamos firmes. Isso. Então, que a discussão do futebol brasileiro começa por onde vocês começaram a conversa hoje aqui. É uma Porque coisa que tem vem me tantos incomodando jogadores faz tempo. aqui no Brasil que nós não podemos pegar a base, a não ser que seja peitudo, como eu pego, que nem ele foi peitudo lá no Santos, botou o time de 2002, que foi campeão de 2002, né? E botou os jogadores para cima, de peitar e botar. Porque senão vai botar fora. E isso aí virou. Assim, vou falar o seguinte aqui. Eu acho que tem duas situações que complicaram bastante o futebol brasileiro. Ao meu ver. Uma, primeira, diretor executivo. Mas eu não tenho nenhum receio de falar, porque Não, eu cara, acho que... eu concordo com você. Não, com mas é tudo pra que você tá falar, falando. não é pra discutir o futebol brasileiro? Aí o cara faz diretor, ele faz a lista lá. Não, vamos discutir o que ele futebol quer levar brasileiro? pro clube. É para discutir o futebol brasileiro ou para... Não, o diretor executivo entrou no futebol brasileiro hoje, eu considero eles, já considero ainda, eles os gerentes, os supervisores que eram antigos. Nós temos o Paulo Gione, que está aí, o seu Verardi, que era, tinha o Verdicino, Palmeiras, Verardi. e vai por aí afora, que eram gerentes e com qualidade profissional. O diretor executivo, sabe quantos jogadores foram mandados embora do Flamengo? Quantos? Com o Rodrigo Caetano? Treinadores, 9. Sabe quantos foram com o Alexandre Matos no Palmeiras? 8. Então, o diretor executivo, o que está fazendo nessa posição? Por exemplo, a seleção brasileira perdeu o Dorival Júnior. Perdeu o Dorival Júnior? Qual foi a declaração que você viu até hoje, em algum programa de televisão, numa rádio, do Rodrigo Caetano falando alguma coisa do que aconteceu na seleção brasileira? Quem saiu foi o técnico. O Edinaldo também não deixa ele falar. Quem? O Edinaldo é tão cara de pau, presidente da Mas CBF, Edinaldo não- que já disse assim, o Caetano tá vendo, eles estavam do meu lado, na cabine do lado no meu jogo do sábado, Fluminense e Santos, e ele e o Juan. O Juan tem toda a experiência, um grande jogador, etc. E aí o Edinaldo diz assim, porque o Caetano, ele tá vendo, ele vai escolher o técnico, aí eu vou começar a negociar. Alguém acredita nisso? Tem jeito. Né? Alguém aqui acredita nisso? O Galvão, Mas ele escolheu Galvão. o Dorival? posso falar uma coisa sobre Fale, estrangeiro? fale. Não do. Todo mundo à vontade, Como gente. nós estamos falando do futebol brasileiro, eu vou entrar na linha dos jogadores estrangeiros, no número de jogadores estrangeiros. Quando eu cheguei na Itália, eram 2 estrangeiros por time. Só podiam ter isso que eu 2 queria estrangeiros falar por com você. time. Na minha segunda temporada, aumentou para 3. Já fizeram uma revolução lá. Os jogadores italianos fizeram uma revolução, mas ficaram 3. Nesse tempo, a seleção da Itália foi disputando Copas do Mundo, foi campeã em 2006. Quando abriu a Comunidade Europeia, Porque foi a lei do Bosman. a Lei Bosman, que aí ficaram. A maioria dos países não eram mais estrangeiros, eles podiam transitar. Mas da em todos os Comunidade lugares. Europeia. A Comunidade Europeia. A Inter de Milão, por exemplo, ela foi campeã da Champions League e campeã do mundo sem nenhum italiano dentro do time. Eu transmiti o jogo. Então, sabe qual foi o resultado disso? A Itália não disputou uma Copa do Mundo. 2 Copas do Mundo da Itália fora. Da Copa do Porque Mundo. não tem É o que como pode revelar acontecer com o jogador. Brasil. Você não consegue revelar o jogador. Ô, Casão, Casão, você matou, Casão. A Itália ficou Vanderlei. 2 Copas fora. Por quê? Deixou de jogar com seus jogadores. Claro. A competição é importante. Abriu brecha para quem? Para os estrangeiros. Aí é legal. Não, e tem outra- 11 jogadores estrangeiros Vanderlei, jogando e na outra Inter. coisa, o goleiro que era convocado naquela época, antes de surgir o Donnarumma, ele era goleiro do time pequeno ou reserva do time grande, porque o goleiro dos times grandes eram todos goleiros estrangeiros de outras seleções. Então, quando saía a convocação da seleção da Itália, os goleiros eram goleiros da Série B ou reservas do goleiro estrangeiro. E iam para a seleção jogar. Ia jogar primeiras partidas de alto nível jogando pela seleção Eu brasileira. quero ver a seleção opinião de todo italiana. mundo. Deixa eu Fala, só falar Leandro, uma coisa. depois quero ouvir o Casão, Neto. Quero ouvir o Mauro. Casão, vou me dirigir a você e ao Neto. Quer dizer que começou bacana, tá quente. Porque são os que jogaram mais no Corinthians, né? E que são ídolos do Corinthians até hoje. Eu fiquei sabendo, eu não acreditei. E não acredito até hoje. Eu queria saber se é verdade. Que o jogador holandês que joga no Corinthians... Memphis Depay. Então, se ele der passe
para um gol, ele ganha eu 1 te falo. milhão e Não, pouco. sim, sei vou o te quê. explicar. Não é possível no isso, contrato cara. dele, se ele fizer 15 assistências, ele ganha 1,5 milhão. Mas Então ganhando você 95% está sabendo do bem, prêmio. me confirma. Não é É possível. verdade que 95% do prêmio do Não, Corinthians 100%. de Campeonato Paulista foi para ele? 100%. No contrato dele, ele tem direito a 4 milhões e 700 mil reais do Não, mas prêmio. isso Do significou Corinthians 95% do prêmio. São 5 milhões. Nossa senhora, parece. O prêmio de 5. Então você me O perguntou Corinthians por foi que eu parei. campeão. 4.700. O prêmio de Parei 5, por causa disso. o prêmio de 5 milhões. Mas ele tá 4 errado. milhões e quem 700 assinou foi com para ele. ele. Quem tá sabe errado fazer é quem assinou contrato agora, com isso não ele. pode estar certo, gente. Não, mas quem assinou com ele aqui que tá errado, né? virou um depósito financeiro para jogadores e treinadores do exterior. Alguns têm capacidade. Claro. Os empresários são melhores do que eles. Por que são melhores que eles? Que faz esse tipo de contrato. Porque por um baita de um Quem assinou, contrato, para um pequeno jogador, num time grande e maravilhoso. Então o bom não é o jogador. É o treinador, Leão, é o empresário que levou esse dinheiro. Agora, eu estou perplexo Deixa eu te ajudar nisso aí, quando eu Leão. soube disso. Que Deixa eu foi- te ajudar nisso aí. Posso te ajudar nisso aí? Pode, lógico. O que acontece é o seguinte aqui. Por exemplo, os empresários brasileiros são empresários dos técnicos brasileiros aqui. Os empresários brasileiros, os estrangeiros são empresários dos estrangeiros que estão aqui. Os empresários brasileiros estão aqui. Os empresários brasileiros colocam esses treinadores aqui e esses treinadores estão lá fora. Olha o que eu estou falando para você. Quem é sócio do Jorge Mendes? Empresário brasileiro. Quem é sócio dos treinadores? Você vai ver que são os empresários nossos fortes, são sócios empresários lá fora, que os jogadores estão vindo para cá e os técnicos estrangeiros vieram todos para cá. Então você vê, você está aqui, hoje, eu não sei porque eu não tenho empresário. Eu negociei, você sempre negociou teus contratos. Claro. Eu não negociei por quê? Porque eu não trabalho para empresário, nem você trabalhou o tempo que eu conheço. Eu trabalho para clube. Pagar meu salário, eu cobro caro, sempre cobrei caro, para eu dar resultado para clube. Isso mudou também, foi pro mundo da música, a coisa mudou. Não, mudou nesse sentido. Galvão, Deixa eu dar um número tudo aqui bem, para vocês. Deixa vai eu lá. dar um número Deixa eu para aumentar vocês. a conversa. Foi o chefe Eduardo de Castro, aquele português que nós tivemos com ele. Então ele é muito ligado ao futebol português. Acabou de me mandar aqui que essa discussão também acontece em Portugal. Agora na temporada 24-25, 108 jogadores brasileiros estão lá disputando a primeira divisão. 8 goleiros titulares da Série A lá são brasileiros. Então também se discute isso. Na verdade, a gente tem 2 treinadores aqui, se colocar os títulos brasileiros, os títulos paulistas que o Leão e o Luxemburgo têm, é uma coisa impressionante. O mundo mudou, né? Vamos deixar bem claro que hoje, eu e o Casagrande comentando, que a gente é comentarista, a nossa nomenclatura é diferente dos caras de hoje. É um terço, não sei o quê, aquelas coisas. Eu não entendo nada disso. Respeito as pessoas que comentam assim, mas o mundo mudou, a internet está aí, está tudo aí. Então, em relação aos treinadores A gente brasileiros... seria o extremo desequilibrante. É, exatamente isso. É as coisas que eu não consigo entender. Mas está tudo bem. Em relação aos treinadores brasileiros, tem 2 campeões aqui de tudo. Tá, esse aqui não foi, o Luxemburgo não foi para uma Copa do Mundo, eu não sei o porquê. Nunca foi dele. Porque as pessoas quiseram. Ele não foi porque o Leão entrou no lugar dele. O Vanderlei está em atividade. Não, eu ainda. sei disso, mas o Ô, Luxemburgo. Neto! Não. Ô, Neto, o Leão entrou no lugar Eu dele. sei, mas só que uma coisa, as pessoas fizeram Também um ele entrou no movimento. meu lugar, do Santos também. Não, foi mas bem brincadeira, mas cara, as pessoas brincadeira. fizeram um movimento para que ele fosse preso, para que ele se arrebentasse. Os caras acabaram com a vida dele. O Vanderlei, nós somos muito amigos, já vivíamos muito próximos naquela época, né, Vanderlei? E aqui também na Olimpíada. O Vanderlei não saiu da seleção brasileira na preparação que ele foi. Ele foi técnico de 98 a 2000. Ele não saiu em função da seleção brasileira. Isso. Ele foi demitido lá no último dia na Austrália. Isso. Porque ele tinha acusações absurdas. Então, que nada foi comprovado. Pronto. E pronto. Só que ele, E aí, se desse o a Candinho chance... fez um jogo, entrou o Leão. Então, mas aí eu vou colocar em relação ao que o futebol brasileiro representa para mim, no que eu vejo. Então, um cara como esse não teve a oportunidade de disputar a Copa do Mundo. Ele também não teve. Porque o Ricardo Teixeira arrebentou todo mundo. Ricardo Teixeira, se sair do Brasil, é preso. Zé Maria Mari foi preso na Suíça. Marcos Paulo Deonero, ele foi banido do futebol. Peraí, não. E voltou. É mais que isso. Porque o Ricardo Teixeira foi obrigado a se demitir em Isso. 2012, porque senão ele iria ser preso. O Marco Polo, o Marim foi preso na Suíça Suíça. e ficou
lá preso nos Estados Isso. Unidos. O Marco Polo Leonardo escapou pela porta do fundo do Isso, pela hotel, porta do hotel. botaram ele no avião Isso. para a Alemanha, trouxeram Tá. para cá. Ele foi presidente sem nunca ter saído do Brasil com a seleção brasileira. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar as coisas que vocês estavam discutindo. Porque o futebol não é só jogar bola. Não. Vocês sabem muito bem disso, a gente sabe disso. Aí, 6 meses antes de uma Copa do Mundo, o presidente da CBF, ele é destituído do cargo por acusação de assédio sexual. Aí entra o Edinaldo. Entra o Edinaldo. O Rogério Caboclo, que o pai dele foi um monstro no São Paulo. Seu Carlos. Monstro, seu Mas Carlos. era a coisa mais educada do mundo. Foi ele que Monstro, levou nas pro São cabines, Paulo. levar balinha pra gente. Monstro. Conheço. Aí, a gente teve 2 Copas do Mundo com o mesmo treinador, que deu um beijo no rosto do Marco Polo Leonardo e assinou o seu Tite. Ele assinou para que o Marco Polo Leonardo não fosse presidente. Ele fez 2 Copas do Mundo. Qual o legado que o Tite deixou em 6 anos? Goleiro, deixou. Lateral direito. Zagueiro. Quarto zagueiro. Lateral esquerdo. Volante. Meia esquerda. Centroavante. Qual foi o legado que o Tite deixou em 6 anos? Nenhum. Aí entra o Dorival Júnior. Entra o Fernando Diniz. Entra o Ramon. Não, primeiro tem que dizer, Neto, para mim é uma tristeza. A seleção brasileira da Copa do Mundo, do fim de 22 para cá, teve 2 técnicos interinos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Técnico interino na seleção brasileira é uma vergonha. Aí, isso dos técnicos brasileiros, que a gente está discutindo. E o Dorival Júnior vem, não faz o trabalho que deveria fazer, foi mandado embora e a gente está sem técnico. O nosso maior jogador, para você, para a maioria das pessoas, para todo mundo, é o Vinícius Júnior, certo? Daquilo que ele ganhou 2 Ligas dos Campeões. Sabe quantos gols ele tem na seleção em 6 anos? 5. Então, Aí a gente vai entrar numa questão de esquema de jogo, como é que mas joga. aí vem o esquema, aí vem do Ancelotti faz lá treinador. pra ele jogar, faz pra ele jogar pra ele. Então, mas é exatamente o Mbappé. isso. Aí vem do treinador. Qual o treinador que vai fazer uma seleção brasileira jogar que os jogadores do Wolverhampton, do Fulham... Ô, Neto, Pô, os sabe caras, uma coisa? pô, desculpa, os caras não servem pra jogar no time aqui, O meu. bonde passou e a seleção brasileira não subiu nesse bonde. Isso! Então vai ter que esperar muito tempo. Muito pra tempo. fazer uma Eu não sei reformulação quem, geral. Casal. Debate aí, né? Apesar que Galvão Bueno não deixa nem os caras falar direito, ele faz a pergunta, ele mesmo quer responder. Mas, falando aí primeiramente do Neymar, né? Você vê que o Leão, ele é experiente, o Leão evitou falar, assim, abertamente da situação. Já o Luxemburgo saiu mais em defesa do Neymar, né? Falando que o Santos tem que jogar, fazer um esquema, perdão, desculpa, pro Neymar. E o Nairo Naves falou que o time do Santos é ruim, que o Neymar tem que voltar para buscar a bola. Cara, e o Casagrande, né? Rapaz, o Casagrande, assim, eu vou ser sincero, cara. Eu também, antigamente, eu achava que o Casagrande era um hater exagerado do Neymar, mas hoje ele tá mais... Hoje ele tá um cara falando mais realmente a realidade. Cara, eu concordo com o que o Casagrande falou, que o Neymar... há muito tempo tá só lesionado, né? Só se fala em volta, porque o Neymar tá sempre se machucando. Quem sabe, quando o Neymar tinha 24 anos, ele apanhava a roda aqui no Brasil, né? A gente vê aí o Santos, o próprio jogo contra o Palmeiras, contra o Corinthians, os caras, São Paulo também, os caras batiam demais no Neymar. Mas ele tinha 24 anos, 20 e poucos anos, 23, 22, né? Por aí. O cara tava com a musculatura ainda boa. Hoje ele tá com 32, fazer 33. Ele quer ficar pegando a bola e os caras não vai dar ali, velho. Os caras não vai considerar não, velho. Então, pra ele jogar mais na posição dele, o Santos teria que fazer um time melhor. Com volante, com condução de bola, com passes de 30 metros, bom, 20 metros, bom de repente. E fazer um time pro cara jogar livre. Aí, porque, ó, pra comparar o Messi e Cristiano Ronaldo, onde é que o Cristiano Ronaldo joga? Na Arábia, pô. Mas ele fica na dele, joga na dele, pô. Pô, será que o Santos, o jogador do Santos, não consegue levar a bola até o Neymar, velho? Assim,
às vezes as pessoas querem aparecer mais do que o time, entendeu? Mais do que o time. E o que acontece? Aí se lesiona, como foi o caso. Contra o Bragantino mesmo, ele se lesionou. E ele pode ter sido por causa dessa situação de estar voltando para buscar bola e forçando mais a musculatura, sendo que ele tinha que ter ali um arranque ali de 20, 30 metros em direção ao gol, perto da área. Até ele ficando ali perto de uns 10, 20 metros, uns 10 metros, 20 metros, 15 metros da meia-lua da grande área, já tava bom, mas ele ficava voltando para brigar com Samuel, com volante. Volante, meu amigo, é porrada. Eu acho loucura também, velho. Eu acho loucura. Se eu sou santista, eu ia dizer a mesma coisa, velho, tem que pegar a bola do meio pra frente. Os volantes que carregam o piano, meu irmão. Leve a bola até o cara, faz um esquema de jogo. Mas se ele ficar jogando assim na seleção, não vai beneficiar em nada a seleção. Porque a seleção precisa de um cara para decidir perto da área, como era o Ronaldo, como era o Rivaldo, como era o Ronaldinho Gaúcho, né? Como era o Adriano, Imperador. Mas infelizmente, esses caras já passou. Como era o Romário, Bebeto. Infelizmente, a seleção hoje não tem ninguém assim. O Vini Júnior é o melhor do mundo, mas Vini Júnior... 5 gols em 16 anos. 5 gols durante 6 anos. Vini Júnior não consegue jogar na seleção. O Rafinha de todos é o único que joga, que faz gol. Rodrigo também não joga nada na seleção. Não faz nada na seleção. Aí sobra quem? Sobra pro Neymar, porque o camisa 10, Neymar o mais conhecido. E outra coisa, não esperem que o Neymar vai fazer milagre na seleção. Não é um jogador só não, gente. Vamos ser realistas. 2002 era Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo. Tinha um Kleberson que entrou jogando muito na final contra a Alemanha. Tinha o Emerson, que era o volante, nunca mais falar no Emerson. Tinha o Roberto Carlos, tinha um Cafu que carregava o piano ali. Pelo amor de Deus. Era todo mundo jogando, velho. Ronaldo não voltava pra marcar nem Rivaldo, nem o Ronaldinho. Era três caras. Muito mais já, mas 2002 o esquema de jogo era diferente, negativo. Sempre foi igual. Sempre foi igual. Por exemplo, de 2002 para agora, os jogadores que mais se destacam vai ser a mesma coisa do jogador que se destacaram em 2002. Que em 2002, a preferida, a favorita para ganhar a Copa era a Alemanha. O Brasil foi lá, 2-0, o Filipão armou a Arapuca, eles caíram, São Marcos, né, do Palmeiras, agarrou, pegou tudo, até pensamento. E era um goleiro meio criticado na época. Então, o que falta pro Neymar é consciência. Eu concordo com o que o Leão falou. Ele jogar na dele, velho. Até o que o Neto falou também, velho. A gente acha ruim que os caras às vezes exageram na crítica, como o Casagrande, como o Neto. Muita gente acha ruim. Mas hoje eu tô vendo que os caras tá certo, velho. Neymar tem que jogar na dele, esquecer o meio de campo, beleza? Galera, esse vídeo ficar muito longo. Esse foi o vídeo de hoje. Abraço a todos. E agora de manhã. Abraço a todos. Fique com Deus aí.